Olá pessoal, hoje nós vamos estudar processo penal. Meu nome é Magda, vou ver com vocês processo penal, mais especificamente hoje a teoria geral dos recursos no processo penal. E primeira coisa, antes da gente começar a ver como que funcionam os recursos, eu preciso perguntar para vocês, o que é um recurso? Um recurso que dentro do processo penal é um instrumento de impugnação de decisões. Esse instrumento, ele é voluntário, ele depende da manifestação das partes para que ele possa existir. Por isso a gente fala instrumento processual voluntário de impugnação das decisões. O recurso, além de ser um instrumento voluntário, ou seja, que depende da manifestação das partes para existir, ele deve ser interposto no prazo previsto em lei. Cada recurso ele vai trazer um prazo específico de interposição, de oposição, e a gente vai ter que respeitar esse prazo aqui. Então, por isso que a gente fala que os recursos devem ser utilizados antes da preclusão, porque eu tenho que respeitar os prazos que estão previstos em lei. Além disso, para falar em recursos dentro do processo penal, eu preciso entender que esses recursos têm que estar previstos em lei. Eles têm que ter previsão legal. O recurso tem que estar lá no Código de Processo Penal, na legislação penal extravagante. Eu não posso criar um recurso. Determinada decisão não aceita um recurso, vou inventar um recurso novo. Não. Esse recurso ele já tem que ter previsão legal. E além disso, o recurso ele existe na mesma relação jurídica do processo. Vejam que com o recurso eu não vou formar um novo processo, mas eu vou estender aquela relação jurídica já existente. Então, o recurso ele não dá uma nova ação, ele simplesmente estende aquela relação. E qual é o objetivo do recurso? É modificar uma decisão. Ele tem essa finalidade de alterar uma decisão anterior. Então, o conceito básico de recurso é esse aqui. É um instrumento processual voluntário, depende da manifestação das partes, de impugnação das decisões judiciais, previsto em lei, tem que ter previsão legal desse recurso, utilizado antes da preclusão, ou seja, eu tenho um prazo para interpor esse recurso, e na mesma relação jurídica. Eu não vou formar uma nova relação. Objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou esclarecimento dessa decisão. Ou seja, você busca modificar aquela decisão anterior. Tudo bem? Quais que são os fundamentos para a existência do recurso aqui no processo penal? Por que existem os recursos no processo penal? Primeiro fundamento, falibilidade humana. O juiz, ele pode errar. O juiz, ele é um humano como a gente. Então, pode acontecer dele errar nas suas decisões. E o juiz errando, eu preciso ter um instrumento apto para corrigir aquele erro. Então, primeiro fundamento é a falibilidade humana. É o juiz que ele pode errar, eu tenho que ter um instrumento para combater esse erro. E vejam que o juiz, sabendo que existe um instrumento para combater essa decisão, ele pode se esforçar, ele vai se esforçar mais na sua atividade jurisdicional. Nenhum juiz gosta de que todas as suas decisões venham a ser impugnadas mediante recurso. Então, além da falibilidade humana, que o juiz pode errar, o recurso ele serve também para melhorar a atividade jurisdicional. Um segundo fundamento é o inconformismo das pessoas. As partes, principalmente dentro do processo penal, nunca estão satisfeitas com determinada decisão. O acusado não fica satisfeito com uma decisão condenatória contra ele. Seja ela fixando uma pena de 10, 15, 20 anos, o acusado ele nunca fica satisfeito com uma decisão condenatória. E o Ministério Público, por sua vez, às vezes também não fica satisfeito com uma decisão condenatória. Menos ainda no caso de uma decisão absolutória, quando ele buscava a condenação do acusado. Então, um segundo fundamento dos recursos é o inconformismo das partes. Vejam que as partes elas não ficam satisfeitas sempre com a decisão que foi tomada. E o terceiro fundamento é o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição
permite que eu faça a reanálise integral daquela decisão, de toda a matéria fático-probatória e da matéria de direito. Então, o duplo grau de jurisdição apresenta-se como um fundamento dos recursos, permitindo a reanálise integral daquela decisão. E como características dos recursos? O que a gente pode dizer que é uma característica dos recursos? Primeira característica, voluntariedade, prevista lá no artigo 574 do Código de Processo Penal, que vai dizer pra gente que os recursos serão voluntários. O que é um recurso voluntário? É que eu preciso da manifestação das partes para que esse recurso exista. Recurso ele não existe, não aparece do nada dentro do processo. Não é quando é proferida uma decisão, ela já vai ser reanalisada. Não, eu preciso que as partes façam a impugnação dessas decisões. Elas manifestem sua vontade de recorrer dessa decisão. Então, uma primeira característica é voluntariedade. Recurso não é automático. Não é proferida uma decisão e logo em seguida ela já é encaminhada para reanálise. Não, preciso que as partes manifestem essa vontade de recorrer. Cuidado que, dentro da característica da voluntariedade, a gente tem duas exceções. Primeira delas, o caso de recurso de ofício. Recurso de ofício são hipóteses previstas lá no inciso 1 e 2 do artigo 574. São hipóteses em que o juiz é obrigado a encaminhar a sua decisão para reanálise pelo tribunal. Nas hipóteses de recurso de ofício, o juiz não tem escolha. Proferir a decisão se enquadrando no inciso 1 e 2, o juiz tem que encaminhar ela para reanálise pelo tribunal. E uma segunda exceção é o efeito extensivo dos recursos, previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal. O que é o efeito extensivo dos recursos? O efeito extensivo é quando eu tenho concurso de agentes e somente um deles recorre daquela decisão. Se essa decisão aqui for baseada em critérios de caráter objetivo e não de caráter exclusivamente pessoal, ela vai aproveitar o outro réu que ainda não tenha recorrido da decisão. Então, se, por exemplo, um sujeito recorre de uma decisão condenatória e ele for absolvido por inexistência do fato, desde o fato nunca existiu, essa decisão vai aproveitar o outro acusado que não recorreu da decisão. Ela estende os seus efeitos para os demais que não tenham recorrido dessa decisão. Então, esse é o efeito extensivo. Veja que houve voluntariedade por parte de um, mas não houve voluntariedade por parte de outro. Ainda assim, ele é beneficiado dessa decisão. Ok? Próxima característica é a taxatividade. O que é taxatividade? Recurso tem que estar previsto em lei. Eu já tenho que ter o rol dos recursos para cada tipo de decisão. Eu não posso inventar um recurso. Ah, determinada decisão não tem nenhum tipo de recurso. O que eu faço? Vou inventar. Não, você não está autorizado a inventar nenhum recurso. Os recursos todos devem estar previstos em lei. Eu já tenho o rol dos recursos dentro do Código de Processo Penal. E lembrem que somente lei federal pode criar recursos. Não pode, por exemplo, um prefeito querer inventar um recurso aqui para o processo penal. Achar que, vamos inventar um novo recurso. Ele não está autorizado. Uma próxima característica é a unirrecorribilidade das decisões. Para cada decisão, eu tenho um tipo de recurso. Não pode ter uma decisão e eu utilizar todos os recursos contra essa decisão. Falando, vamos entrar com todos os recursos, um vai funcionar. Não. Cada decisão vai admitir um tipo de recurso. Então, para cada decisão, um recurso. Unirrecorribilidade das decisões. Aqui, a gente tem uma exceção com os recursos especial, saiu dois Es, e o recurso extraordinário. Porque de acórdons, eu posso usar o recurso especial e o recurso extraordinário ao mesmo tempo. O mesmo acórdão pode ser atacado por esses dois recursos. Recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Esses dois aqui são uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade dos recursos.
Ok com as características dos recursos? Voluntariedade, taxatividade e unirrecorribilidade. Seguindo ainda, a gente tem que trabalhar com os princípios aplicáveis à teoria geral dos recursos. Quais princípios se aplicam aqui para o estudo dos recursos? Primeiro deles, duplo grau de jurisdição, que também é um dos fundamentos dos recursos. Acabei de falar para vocês que o duplo grau é um dos fundamentos, mas ele também se apresenta aqui como um princípio aplicado à teoria geral dos recursos. E o que é o duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição me permite fazer o reexame integral daquela decisão, de toda a matéria, seja fático-probatória, seja matéria de direito. Eu vou poder fazer a reanálise integral dessa decisão. E aí entra uma pergunta sempre perigosa. Acusados com foro por prerrogativa de função têm direito ao duplo grau de jurisdição? Por exemplo, um prefeito que ainda esteja em exercício seja denunciado perante o Tribunal de Justiça. Ao final, ele é condenado, é proferido um acórdão condenatório contra esse prefeito. Ao recorrer desse acórdão, o prefeito terá direito ao duplo grau de jurisdição? Não, porque vejam que do acórdão agora condenatório, eu só posso entrar com o recurso especial e o recurso extraordinário. Esses dois recursos, eles não analisam matéria fático-probatória, mas apenas a legislação infraconstitucional e a legislação constitucional. O duplo grau de jurisdição diz que eu posso fazer a reanálise de fatos e provas. Acusados com foro por prerrogativa de função não têm direito ao duplo grau de jurisdição, porque os recursos previstos a partir dos tribunais já não permitem mais que eu faça a análise de fatos e provas, mas somente a análise de matéria de direito. Então, cuidado, que acusados com foro por prerrogativa de função não têm direito ao duplo grau de jurisdição. Então, cuidado aqui, somente em primeira instância a gente vai poder observar o duplo grau de jurisdição. Segundo princípio, vejam só, taxatividade, que também é uma característica dos recursos. Princípio da taxatividade, novamente igual a característica, recurso deve estar previsto em lei. E lei federal, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Não pode um prefeito, um governador vir e querer criar novos recursos aqui. Isso aqui tem que estar previstos em lei federal. Não posso também sair inventando recursos. Rol de recursos já existe. Você não tem recurso para aquela decisão, eu não posso inventar recursos. Ok? Próximo princípio da unirrecorribilidade também se apresenta como uma característica, vem aqui como princípio. Para cada tipo de decisão, eu tenho um recurso cabível, exceto no caso, claro, das possibilidades de recurso especial e recurso extraordinário. Ambos podem ser interpostos contra a mesma decisão. Próximo princípio é o princípio da fungibilidade, previsto no artigo 579 do Código de Processo Penal. E o que é o princípio da fungibilidade? O princípio da fungibilidade trabalha com a possibilidade da parte errar o recurso correto. De repente, tenho determinada decisão Y que prevê o recurso X, e a parte vem lá e entra com o recurso Z. Errou o recurso. Nesse caso, aplicando o princípio da fungibilidade, o juiz pode receber esse recurso errado como se fosse o certo, receber o Z como se fosse o X. Mas quando que isso vai poder acontecer? Duas situações. Não pode existir má-fé por parte da parte. Como assim má-fé? A má-fé, nesse caso, é estipulada pelo prazo do recurso. Você pode errar o recurso, mas tem que entrar com ele no prazo do recurso que seria o correto. Por exemplo, se eu perder, era o caso de apelação e eu utilizei recurso em sentido estrito. Eu tenho que utilizar o recurso em sentido estrito no prazo da
apelação. Não posso errar o prazo. Por exemplo, também, diante de uma sentença condenatória, o recurso cabível é a apelação. Não pode a parte perder o prazo e agora entrar com recurso extraordinário e achar que ele vai ser admitido. Olha, você já perdeu o prazo e agora está entrando com outro recurso. Nesse caso, houve má fé, porque você perdeu o prazo do recurso correto. E também não pode haver erro grosseiro. O que seria o erro grosseiro? É quando, no caso, não há dúvida nenhuma, todo mundo sabe qual que é o recurso cabível daquela decisão. O erro grosseiro é quando há dúvida. Não sei se contra aquela decisão cabe apelação ou recurso em sentido estrito. Qual que é o recurso cabível? Por exemplo, das decisões de pronúncia e impronúncia. Você fica na dúvida, não lembra qual que cabe apelação, qual que cabe recurso em sentido estrito, e agora? E entra com o recurso errado. Nesse caso ainda há uma dúvida. Então não há erro grosseiro. Agora, diante de uma sentença condenatória, todo mundo sabe que é cabível a apelação. Se você errar o recurso, aí é um erro grosseiro. Então o princípio da fungibilidade quer dizer o seguinte, é você entrar com o recurso errado, mas ele ser recebido como o certo. O juiz vai receber esse recurso errado como se fosse o correto, desde que não haja má fé da tua parte e desde que não haja erro grosseiro. Tudo bem? Próximo princípio, princípio da voluntariedade, que também já foi trabalhado lá nas características. Voluntariedade quer dizer que os recursos são voluntários. Eu preciso da manifestação das partes para que o recurso possa existir. Recurso ele não existe de forma automática. Proferida uma decisão, já vem o recurso. Não, as partes precisam expor a vontade de recorrer dessa decisão. E aí aqui vem umas perguntinhas. Para o Ministério Público, aplica-se o princípio da voluntariedade? Para a Defensoria Pública, aplica-se o princípio da voluntariedade? Para defensor dativo, aplica-se o princípio da voluntariedade? Todos são obrigados a recorrer de todas as decisões que não atinjam os seus interesses? Cuidado, que o princípio da voluntariedade se aplica para todo mundo. Ministério Público não é obrigado a recorrer, Defensoria Pública não é obrigada a recorrer e defensor dativo também não é obrigado a recorrer. Precisa também da manifestação de vontade por parte desses três. Então, o princípio da voluntariedade se aplica para todos. Ninguém é obrigado a recorrer daquela decisão. Ok? Uma exceção aqui dentro do princípio da voluntariedade, que eu já comentei com vocês, mas falando um pouquinho mais aqui, é o chamado reexame necessário ou recurso de ofício. São aquelas hipóteses previstas no artigo 574, incisos 1 e 2 do CPP, em que o juiz é obrigado a encaminhar a decisão dele para reanálise pelo tribunal. Aqui o juiz não tem escolha, ele tem que mandar a decisão para o tribunal, não tem opção. E nessa reanálise pelo tribunal, segundo a súmula 160 do STF, nos casos de recurso de ofício, o tribunal é livre para fazer a reanálise integral dessa decisão, inclusive para prejudicar o acusado. Então toma cuidado que nos casos de recurso de ofício, o tribunal é livre para analisar tudo, inclusive para prejudicar o acusado, se for o caso. É a redação da súmula 160 do STF. Nesses casos de recurso de ofício, há necessidade de apresentação de contrarrazões? As partes precisam apresentar contrarrazões? Não, porque eu não tenho razões. Na verdade, eu tenho só a decisão proferida pelo juiz que vai ser analisada pelo tribunal. Mas não há necessidade de contrarrazões. Não tenho essa necessidade que as partes informem as contrarrazões. Na verdade, as contrarrazões aqui seriam as próprias razões recursais de cada uma das partes. Então, não tenho prazo para contrarrazões. Próximo princípio é o chamado princípio da disponibilidade dos recursos. O que quer dizer esse princípio da disponibilidade dos recursos?
Disponibilidade quer dizer você abrir mão, é você dispor de alguma coisa. As partes podem abrir mão do recurso depois de interpor o recurso. Posso desistir desse recurso? Regra geral, sim, exceto o Ministério Público. Artigo 576 do CPP diz que as partes poderão desistir de recurso já interposto. O Ministério Público não poderá desistir de recurso já interposto. Vejam então que o Ministério Público não é obrigado a recorrer. Se não quiser recorrer daquela decisão, tudo bem, tranquilo. Mas uma vez que tenha recorrido da decisão, não pode desistir do recurso que haja interposto. Então, a disponibilidade quer dizer, você pode desistir do recurso que interpôs, porém, o Ministério Público não pode desistir. Não é obrigado a recorrer, mas se recorrer, não vai poder desistir desse recurso. Ok? Próximo princípio, princípio da non reformatio impeius, previsto lá no artigo 617 do CPP e também de novo na súmula 160 do STF. O que quer dizer o princípio da non reformatio impeius? Diante de um recurso exclusivo, marquem essa palavra aqui, exclusivo. Diante de um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a situação do acusado. Por exemplo, tem uma sentença condenatória, pena fixada em 5 anos. Somente a defesa recorre. O Ministério Público concordou com essa decisão. Se a defesa recorrer dessa decisão, lá no tribunal, o tribunal não pode fixar a pena do sujeito agora em 6 anos. De repente visualizou uma condição ali que pode aumentar a pena, ele não pode piorar a pena do acusado. Pode manter os 5, pode melhorar, pode até absolver, mas não vai poder piorar a situação do acusado. Então, diante de recurso exclusivo da defesa, a situação do acusado não poderá ser piorada. E aí esse princípio aqui, ele se subdivide em diversas questões aqui. Vai se subdividindo. A primeira delas é a chamada non reformatio impeius direta. O que quer dizer o princípio da non reformatio impeius direta? É que nesse caso, diretamente, o tribunal não pode piorar a situação do acusado. Diante de um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a situação do acusado. É direto, é o próprio tribunal que não vai poder piorar a situação do acusado. Por sua vez, a non reformatio impeius indireta quer dizer que, se houver recurso exclusivo da defesa e lá no tribunal o processo vier a ser anulado, devolve-se para o juiz de primeira instância. Esse juiz, ao proferir uma nova decisão, se ele, por exemplo, vier a condenar o sujeito, ele fica adstrito, ele fica ligado ao quantum de pena interposto anteriormente. Se antes ele fixou uma pena de 5 anos, somente o acusado recorreu, o Ministério Público se deu por satisfeito, acusado recorreu, lá no tribunal anularam, volta o processo, uma nova sentença vai ser proferida, o juiz não pode proferir uma sentença acima de 5 anos. Ele fica vinculado ao quantum anterior. Indireta por quê? Porque não é o próprio tribunal que vai modificar. O tribunal anula e devolve o processo. E ao devolver, agora esse juiz fica adstrito ao quantum anteriormente fixado. Não vai poder prejudicar o acusado. Ok? Só uma observação aqui ainda dentro do princípio da non reformatio impeius, que ainda dentro da súmula 160 do STF, diz que nos recursos da acusação, quando a acusação ela quiser prejudicar o acusado, ela tem que sempre constar isso de forma expressa no seu recurso. Se no tribunal a acusação recorreu, chega no tribunal, o tribunal verifica uma nulidade,
que vai prejudicar o acusado, mas a acusação não falou nada sobre isso, o tribunal não pode reconhecer essa nulidade, porque ela vai prejudicar o acusado e a acusação não disse nada. Então, nos recursos da acusação, quando é para prejudicar o acusado, tem que fazer constar tudo de forma expressa. Se não falou sobre determinado ponto e o tribunal visualizou, o tribunal não vai poder piorar a situação do acusado, não vai poder reconhecer aquela situação, ok? Ainda dentro da non reformatio impeius, vejo que esse é um princípio bastante importante. A gente tem que trabalhar com a non reformatio impeius e o caso de incompetência absoluta de juízos. Por exemplo, se eu tenho um determinado crime militar sendo julgado na Justiça Federal. Tá lá um crime militar, que deveria ser julgado pela Justiça Militar, tramitando na Justiça Federal. Tramita normalmente, ninguém alegou a incompetência, chega ao final e o sujeito é condenado a uma pena de 5 anos. Somente a defesa recorre, recurso exclusivo da defesa, alegando a nulidade de juízo. Lá no tribunal competente vem, de fato, o tribunal incompetente, anula todo o processo e agora remete lá para a Justiça Militar, que seria a justiça competente para julgar esse caso. Ao julgar agora a Justiça Militar, juízo competente, ela fica vinculada ao quantum de pena que foi interposto lá na Justiça Federal, ou agora o juiz militar, absolutamente competente, é livre para fixar o quantum de pena que ele quiser. Cuidado, gente. Como eu tenho recurso exclusivo da defesa, aqui na doutrina e na jurisprudência, de forma majoritária, já se admite que o juiz agora, absolutamente competente, fica vinculado ao quantum interposto lá no juízo absolutamente incompetente. Porque foi recurso exclusivo da defesa. E o acusado não tem nada a ver com essa situação aí de incompetência de juízos. Se a gente fosse pensar o contrário, o acusado nem ia recorrer, porque seria aquela loteria, você não sabe quanto de pena que pode vir depois. Se vier pena a mais, pode vir a menos, mas se vier a mais, então eu não posso prejudicar o acusado. Quando eu tenho incompetência de juízos, se é proferida uma decisão num juízo incompetente, somente a defesa recorre, anula esse processo e agora vai para o juízo competente, o juízo competente fica vinculado ao quantum de pena anteriormente imposto, porque o recurso foi exclusivo da defesa, ok? Ainda dentro da non reformatio impeius, vamos falar aqui de soberania dos vereditos. Digamos que foi realizado um determinado júri e o sujeito foi condenado por homicídio simples, a uma pena de 7 anos. Ele apela dessa decisão, por qualquer motivo, apelou dessa decisão, vai para o tribunal anula o primeiro julgamento, falando, olha, júri nulo, um outro deverá ser realizado. Ok, vamos realizar um segundo júri. Esse segundo júri, os jurados, eles ficam vinculados ao quantum de pena, a votação que foi realizada pelos jurados anteriores, no primeiro julgamento? Não. Aqui tem que tomar muita atenção. Por isso que a gente fala em soberania dos vereditos. Os jurados, nesse segundo julgamento, são livres para votar da maneira que eles bem entenderem. Eles, inclusive, podem reconhecer uma qualificadora que não tenha sido reconhecida lá no primeiro julgamento. E se lá no primeiro ele foi condenado por homicídio simples, aqui no segundo ele pode ser condenado por um homicídio qualificado. Para os jurados não vale o princípio da non reformatio impeius. Anular um julgamento, o segundo que vier a ser realizado, os jurados são livres para votar de acordo com o que foi colocado para eles. Então, o sujeito pode ter sido condenado por homicídio simples, num segundo julgamento, ainda que haja recurso exclusivo da defesa, ele pode ser condenado por um homicídio qualificado. Cuidado que, se a votação for igual,
homicídio simples e homicídio simples, aí o juiz presidente fica adstrito ao quantum de pena imposta. Já que o juiz presidente no tribunal do júri, ele vai fazer só a dosimetria da pena, então ele vai ficar vinculado ao quantum de pena que foi anteriormente imposto. Se lá no primeiro foi condenado a 7 anos por homicídio simples, no segundo julgamento votaram por homicídio simples também, então o juiz presidente ele tem que condenar uma pena no máximo de 7 anos. Então, para os jurados, não se aplica non reformatio imperius. Eles são livres para votar como bem quiser. Agora, se a votação for igual, aí o princípio se aplica ao juiz presidente. Ele não pode extrapolar a pena anteriormente imposta. Ok? Sobre non reformatio imperius, é isso. Vejam que é um princípio bastante importante porque tem bastante desdobramento aqui. Próximo princípio é o princípio da reformatio in melius. Esse aqui é o princípio sempre para melhorar a situação do acusado. No princípio da reformatio in melius, quer dizer, diante de um recurso exclusivo da acusação, o tribunal ele pode melhorar a situação do acusado. De repente a acusação nem falou nada para melhorar, só quis piorar. Quero qualificar esse delito, o juiz não reconheceu a qualificadora que eu pedi, quero qualificar e tudo mais. Chega lá para o tribunal verifica uma situação, nossa, mas dá para absolver esse acusado. O tribunal é livre, ele pode absolver. Para melhorar, não precisa estar de forma escrita lá no recurso, de forma expressa, como é para piorar. No caso de melhorar a situação do acusado, o tribunal é livre. Ainda que eu esteja diante de um recurso exclusivo da acusação, o tribunal pode melhorar a situação do acusado. Ok? Próximo princípio, o princípio da dialeticidade. Dialeticidade quer dizer que eu tenho que expor as minhas razões no recurso, apresentar o fundamento. Por que eu estou recorrendo daquele recurso? Apresentar todas as razões pela qual eu estou atacando aquela decisão. As razões de fato e de direito. Eu tenho que fundamentar. Não posso simplesmente dizer, não concordo com essa decisão, reforme. Você não concorda por quê? Em que ponto você não concorda com essa decisão? Você tem que expor as suas razões. Então, a dialeticidade nada mais é do que expor as razões pela qual você está recorrendo daquela decisão. Vejam que a dialeticidade ela é bem importante porque permite que a outra parte apresente as contrarrazões. Imagina o acusado falar assim, estou recorrendo a essa decisão porque eu não concordo. Abre-se contrarrazões para o Ministério Público. O Ministério Público vai apresentar contrarrazões do quê? Falar, olha, não reforma essa decisão porque eu concordo. Ia ser isso, a contrarrazões. Não. Tem que expor todas as razões de fato e de direito, todos os fundamentos pela qual você está recorrendo daquela decisão. Até que para outra parte ela possa oferecer as contrarrazões. Ok? E esses são os princípios aplicáveis à teoria geral dos recursos. Tranquila, né, pessoal? Não tem segredo. Vamos agora ver como que é feito o juízo de admissibilidade recursal, ou também chamado de juízo de prelibação. Cuidado com esse nome aqui, que às vezes pode aparecer isso aqui, não juízo de admissibilidade, pode causar certa confusão. Mas os dois significam a mesma coisa. Quem faz esse juízo de admissibilidade, esse juízo de prelibação? Primeira coisa, antes de mais nada, o próprio juiz prolator da decisão. Você vai interpor o recurso para o juiz ou para o colegiado prolator daquela decisão. Ele vai ver se você preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos e vai admitir o teu recurso. Feito isso, apresentou as razões, manda para o tribunal. O tribunal, ao receber esse recurso, ele faz de novo o juízo de prelibação, o juízo de admissibilidade, que de repente passou batido alguma coisa pelo juiz anterior, pelo juiz de primeira instância, por exemplo, e o tribunal verifica. Então, esse juízo de admissibilidade é feito tanto pelo juízo a quo quanto pelo juízo ad quem. Os dois fazem esse juízo de prelibação, esse juízo de admissibilidade. E como que eu vou auferir a admissibilidade desse recurso? Primeira coisa, eu tenho que dividir. Aqui eu tenho pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Vamos começar a ver os pressupostos objetivos, ok? Primeiro pressuposto objetivo, cabimento. Eu tenho que ver
se tem recurso para aquela decisão. Foi proferida determinado tipo de decisão, eu tenho que ir lá no código e ver. Essa decisão admite recurso. Essa decisão não admite recurso. Então eu tenho que ter um recurso cabível para aquele determinado tipo de decisão. Trabalhar com cabimento. Tem que ter a existência de um recurso para aquela decisão. Um segundo pressuposto é a adequação. Se eu tenho recurso para a decisão, eu tenho que usar o recurso adequado, o recurso correto, o recurso certo para aquela decisão. Então, o cabimento e a adequação, eles andam praticamente juntos. É eu ter recurso para aquela decisão e usar o recurso correto. Por exemplo, contra uma sentença condenatória, eu não posso me utilizar do recurso em sentido estrito. É o recurso errado. Eu tenho que me valer da apelação, que a apelação é o recurso correto para aquela decisão. Então, a adequação é você usar o recurso correto para aquele tipo de decisão. E o último pressuposto objetivo, e o mais importante de todos, é aqui que entram a maioria das questões em provas, seja de concurso, seja de OAB, é acerca da tempestividade do recurso. A tempestividade nada mais quer dizer que você interpor o recurso no prazo correto. A lei, o Código de Processo Penal vai trazer os recursos e vai dizer o prazo em que eles deverão ser interpostos. Então eu tenho que respeitar esse prazo para que não ocorra a intempestividade do recurso. Tudo bem? Então, a tempestividade é o mais importante deles. E aqui aparece uma série de questões acerca da tempestividade do recurso. Vamos trabalhar com cada uma delas. Primeira coisa, dentro do processo penal, eu tenho recursos que eles exigem duas petições. A petição de interposição e a petição que eu vou apresentar as razões recursais. Petição de interposição nada mais é você manifestar o desejo de recorrer daquela decisão. Falar, olha, não concordo com a sentença condenatória que condenou o sujeito a pena de 5 anos e por isso venho interpor apelação, cujas razões serão apresentadas no prazo oportuno. Essa é a petição de interposição, é você informar que vai recorrer daquela decisão. E aí, a petição de razões são os fundamentos pelo qual você está recorrendo daquela decisão. E aí eu pergunto, quando eu tenho duas petições distintas, quando que eu faço a oferição da tempestividade? Eu tenho que respeitar o prazo nas duas, não preciso respeitar o prazo de nenhuma, ou respeito o prazo só de uma e não da outra? Como é que eu faço isso aqui? Cuidado, pessoal. Quando eu tenho duas petições aqui, obrigatoriamente eu tenho que respeitar o prazo da interposição. Por exemplo, na apelação, eu tenho 5 dias para interpor e 8 para apresentar as razões. Esse prazo de 5 dias é o que eu não posso perder de jeito nenhum. Tenho que fazer a interposição da petição nesse prazo de 5 dias. As razões que deverão ser apresentadas, claro, preferencialmente no prazo de 8 dias, doutrina majoritária e a própria jurisprudência já se manifestaram no sentido que o prazo de razões é uma mera irregularidade, caso você venha perder esse prazo de 8 dias, que não seria intempestivo caso você apresentar suas razões no 9º dia, por exemplo. Seria uma mera irregularidade, mas não seria esse motivo pelo qual o seu recurso não seria aceito. Então, quando eu tenho duas petições, eu tenho que respeitar o prazo da interposição. A apresentação de razões fora do prazo constitui mera irregularidade e não seria caso de intempestividade, ok? Próximas questões ainda dentro da tempestividade que a gente precisa trabalhar é com a questão do início do prazo recursal. E a contagem do prazo recursal dentro do processo penal está lá no artigo 798 do nosso Código. Primeira coisa, quando que eu começo a contar o prazo? Como que eu faço a contagem do prazo dentro do processo penal? Prazos processuais
você exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Se cair em final de semana ou em feriado, prorroga para o próximo dia útil. Mas para contagem de prazos, exclui-se o primeiro dia e inclui o último dia, segundo o artigo 798. Prazo no processo penal. Ele começa a contar da data da intimação ou da data da juntada do mandado aos autos. Por exemplo, se eu vou fazer a intimação do acusado, mandei lá via oficial de justiça, mandado de intimação. O prazo começa a contar a partir do momento que eu intimei o acusado, ou eu tenho que esperar o oficial de justiça juntar o mandado aos autos para aí sim eu dar início ao prazo recursal. Súmula 710 do STF diz que o prazo iniciará da data da intimação. Não espera juntar mandado nos autos, porque senão você vai perder o prazo. No processo penal, o prazo conta da intimação. O sujeito foi intimado, já dá início ao prazo recursal. Pouco importa a data que foi juntado depois o mandado de intimação. Ok? Quando a intimação for na sexta-feira, claro, o prazo inicia-se na segunda. Você não vai começar a contar o prazo já no sábado nem no domingo. Quando a intimação ela ocorrer na sexta, você exclui a sexta-feira e começa pelo próximo dia útil. Já começa na segunda-feira. Se na segunda-feira for feriado, começa na terça-feira o prazo. Súmula 310 do STF, que vai dizer, quando a intimação ocorrer em final de semana, ela vai ser, como que eu posso colocar aqui? Vai ser oficializada no próximo dia útil e aí começa o prazo, ok? Ainda dentro desses prazos aqui, tudo dentro da tempestividade, gente, para ver como tem assunto dentro da tempestividade, para ver como ela é importante dentro do processo penal. A gente tem que trabalhar com o prazo recursal da defesa no Código de Processo Penal, que está lá no artigo 577 do CPP. Para a gente trabalhar prazo recursal da defesa, a única questão importante aqui é saber quando é que começa a correr o prazo quando acusado e defensor são intimados. É a partir da intimação do acusado, a partir da intimação do defensor, a partir da intimação de ambos. Quando que começa a correr o prazo para a defesa? Aqui, o prazo para a defesa vai se iniciar quando o último for intimado. Pouco importando quem foi esse último a ser intimado. Se foi o réu ou se foi o seu defensor. Se o defensor foi intimado por último, começa o prazo daqui. Se o réu foi intimado por último, o prazo inicia dessa intimação. Então, o prazo da defesa vai iniciar quando o último for intimado. Pouco importante se foi o réu ou se foi o seu defensor. Mas é a partir do último, ok? Prazo recursal do MP. Prazo do Ministério Público inicia-se quando os autos dão entrada no cartório, no gabinete do promotor de justiça. Não importa se os autos entraram hoje no gabinete e somente amanhã o Ministério Público deu o ciente dele naqueles autos. O prazo inicia da entrada dos autos no gabinete. Porque senão, os autos iam lá para o gabinete. O promotor de repente está cheio de serviço, poderia colocar o ciente só uma semana depois. Se a gente fosse contar do ciente, nisso o promotor teria ganho prazo já de uma semana. Então, prazo recursal do Ministério Público inicia-se da data de entrada dos autos no seu gabinete. A partir dali, começa a correr o prazo recursal para o Ministério Público. Ok? Ainda, gente, dentro de tempestividade, a gente precisa falar sobre a existência de prazo em dobro no processo penal. Existe, não existe? Como que funciona? Vamos lá. Ministério Público tem prazo em dobro para recorrer no processo penal? Cuidado para não confundir com o processo civil. No processo penal, Ministério Público não tem prazo em dobro para recorrer. Prazo de recurso para o Ministério Público aqui no processo penal é prazo comum,
é prazo igual ao do acusado. Não vai ter prazo em dobro para recorrer. Defensoria Pública tem prazo em dobro no processo penal? Sim, Defensoria Pública tem prazo em dobro aqui no processo penal, por previsão da Lei Complementar 80 de 94, que é a lei que dispõe acerca da carreira da Defensoria Pública. Então, Defensoria Pública tem prazo em dobro no processo penal. Defensoria Pública da União tem prazo em dobro para recorrer? Cuidado! Regra geral, sim. Defensoria Pública da União também tem prazo em dobro para recorrer no processo penal, salvo nos juizados especiais federais. Segundo o artigo 9º da Lei 10.259 de 2001, que trata dos juizados especiais federais, lá em sede de juizado, Defensoria Pública da União não tem prazo em dobro para recorrer. Então, com a Defensoria Pública da União tem que tomar esse cuidado aqui. Tem prazo em dobro, salvo nos juizados especiais federais. E defensor dativo, tem prazo em dobro para recorrer? Também não. Defensor dativo não tem prazo em dobro. O defensor dativo ele tem a prerrogativa da intimação pessoal, mas não tem prazo em dobro para recorrer no processo penal. Então, Ministério Público não tem prazo em dobro, defensor dativo não tem prazo em dobro. As defensorias, sim, cuidado somente com a Defensoria Pública da União, no caso dos juizados especiais federais, ok? Fechamos os pressupostos objetivos. Vejo que foi bastante coisa, mas principalmente sobre tempestividade. Tem que tomar bastante cuidado com essa questão da tempestividade. Mas basicamente 3. Cabimento, adequação, tempestividade. 3 pressupostos objetivos que o juiz deverá verificar se a parte preencheu no momento de interposição do seu recurso. Ok? Quais são os pressupostos subjetivos para a interposição de um recurso, para que eu faça esse juízo de admissibilidade? 2 pressupostos subjetivos. Primeiro, legitimidade recursal. Você tem que ser parte legítima para interpor um recurso. Isso está lá no artigo 577 caput do Código de Processo Penal, que vai falar que são as partes dentro do processo. É o acusado, é o defensor, é o Ministério Público. São partes legítimas para interpor recurso no processo penal. Tem legitimidade para interpor o recurso. A questão em que entra aqui e que pega bastante gente é em respeito ao assistente de acusação. Quem que é o assistente de acusação? O assistente de acusação geralmente é o ofendido ou seu representante legal. Claro, ambos representados por pessoa tecnicamente habilitada. É o advogado que vai lá representando a vítima ou o representante legal da vítima. Esse é o assistente de acusação. Em questão de recursos, o assistente de acusação ele tem uma atuação restrita e subsidiária. Restrita por quê? Porque o assistente de acusação não é de todo e qualquer caso que ele vai poder interpor recurso. São hipóteses restritas que o próprio código já traz para a gente, falando, olha, nesses casos o assistente pode, nos demais não está permitido. E subsidiária. Subsidiária por quê? Porque o assistente depende da inércia do Ministério Público. O Ministério Público se manteve inerte, aí sim entra o assistente de acusação. Então, quais são as hipóteses que o assistente de acusação pode recorrer no processo penal? Quais são essas hipóteses restritas que permitem que o assistente de acusação interponha um recurso no processo penal? Essas hipóteses estão lá no 584, parágrafo 1º, e 598 do Código de Processo Penal. E basicamente, 4 hipóteses em que o assistente de acusação pode recorrer. Recurso em sentido estrito contra a decisão que extingue a punibilidade do acusado, apelação contra impronúncia, apelação contra absolvição própria ou imprópria
e a apelação contra a absolvição sumária. São essas 4 hipóteses que o assistente de acusação pode recorrer no processo penal. Recurso em sentido estrito contra a extinção da punibilidade, apelação contra a impronúncia, apelação contra a absolvição e apelação contra a absolvição sumária. São essas 4 hipóteses permitidas pelo Código. E aí vem uma nova questão. Tá, mas digamos que o assistente de acusação apelou de uma decisão, de uma sentença absolutória. Foi lá a apelação dele para o tribunal e ao ser analisada pelo tribunal, essa apelação não foi dado provimento. Foi negada a apelação do assistente de acusação. Aí acabou por aí os recursos dele? Quer dizer que ele não pode ir para o STJ, para o STF? Não pode recorrer de forma extraordinária? Nesse caso, a gente tem que prestar atenção na redação da súmula 210 do STF, 210 do STF. Súmula 210 do STF diz que o assistente vai poder sim utilizar o recurso especial e o recurso extraordinário, desde que esses recursos sejam um prolongamento do recurso anterior. Como assim? Se ele apelou de uma sentença absolutória e essa apelação foi negada pelo tribunal, aí ele pode se valer do recurso especial e do recurso extraordinário, porque é uma continuação dessa apelação anteriormente interposta por ele. Então, quando for uma continuação, o assistente de acusação pode se valer dos chamados recursos extraordinários. Ok? Qual que é o prazo para o assistente de acusação recorrer? É o mesmo prazo das partes? É um prazo diferente? Qual que é o prazo do assistente? O prazo do assistente é diferente daquele prazo que está previsto em lei. Pode coincidir, mas na grande maioria acaba divergindo. Se o assistente de acusação ele já estiver habilitado no processo, o prazo para ele recorrer será de 5 dias. Prazo único. Ele não tem uma diferenciação aqui de prazos, mesmo que o recurso preveja isso. Prazo único de 5 dias para recorrer dessa decisão. Se ele ainda não estiver habilitado nos autos, ele terá um prazo de 15 dias para recorrer. Então, quando o assistente já está habilitado, 5 dias. Ainda não está habilitado, 15 dias para o assistente recorrer. E quando que começa a correr esse prazo? Logo depois que termina o prazo do Ministério Público. Lembrem que a atuação do assistente é subsidiária. Ele depende da inércia do Ministério Público. Terminou o prazo do Ministério Público, o Ministério Público não fez nada, inicia-se o prazo do assistente de acusação. Seja de 5, seja de 15 dias. Ok? Fechamos quanto à legitimidade. É o ponto que mais tem que ter cuidado, que é sobre o assistente de acusação. Já que sobre acusado e Ministério Público, a gente não tem muito problema. Segundo o pressuposto subjetivo, é o chamado interesse recursal, previsto lá no 577, parágrafo único do CPP, que diz que um recurso para que a parte possa recorrer de uma decisão, ela tem que ter interesse na reforma dessa decisão. Aqui no processo penal é um pouco complicado falar disso, porque a gente sempre vai ter um interesse. O acusado, por exemplo, ele tem interesse em modificar o fundamento de uma sentença absolutória própria. Ainda que ele tenha sido absolvido, mas ele pode ter interesse em modificar o fundamento da absolvição, para que essa absolvição faça coisa julgada lá no juízo cível e ele não seja obrigado a reparar o dano, por exemplo. O Ministério Público, ele tem interesse de recorrer de uma sentença condenatória. De repente ele acha que a pena foi muito baixa, ele quer recorrer para majorar a pena. Então as partes sempre vão ter um interesse aqui em recorrer. Às vezes a gente pode falar, o Ministério Público não tem interesse de recorrer de uma sentença condenatória. Tem sim. E o acusado também tem interesse de recorrer de uma sentença absolutória própria. Então o interesse, ele fica um pouco complicado aqui no processo penal. A gente sempre vai acabar tendo o interesse de recorrer das decisões. Ok? Fechamos os pressupostos de admissibilidade recursal. Vejam que, entre objetivos e subjetivos, são 5 pressupostos. Cabimento, adequação, tempestividade, legitimidade e interesse. Preencheu esses 5 aqui,
seu recurso ele será conhecido e encaminhado para o tribunal. Para a gente fechar essa parte ainda de pressupostos, tem duas questões que não podem acontecer para que o seu recurso ele seja, de fato, julgado pelo tribunal. E a primeira delas é sobre a ocorrência de fatos impeditivos. O que são fatos impeditivos? Esses fatos impeditivos, veja que eles já dizem impedem, eles impedem o quê? De você interpor o seu recurso. Eles acontecem antes da interposição do recurso. Então, os fatos impeditivos, eles acontecem antes. E se eles acontecerem, você não vai poder interpor o seu recurso. Primeiro fato impeditivo, renúncia. Você renunciou ao direito de interpor um recurso. Falou expressamente nos autos, não vou recorrer dessa decisão. A renúncia, ela sempre deverá ser de forma expressa. E uma vez formalizada a renúncia, ela é irretratável. Então, a renúncia deverá ser de forma expressa e é irretratável. Quando, por exemplo, a decisão é proferida em audiência. Você desde já se manifesta. Não desejo recorrer dessa decisão. Você está renunciando à possibilidade de recurso. Manifestou renúncia, não adianta depois se arrepender, que você não vai poder interpor o recurso. O segundo fato impeditivo é a preclusão. Preclusão nada mais é do que uma forma de renúncia também. Mas aqui você não fala nada. Você deixa o tempo transcorrer. Deixa o prazo do recurso correr e não faz nada. Se mantém inerte, não toma atitude nenhuma. Por exemplo, eu tenho 5 dias para interpor uma apelação. Deixo os 5 dias correr. Não faço nada. Não interponho apelação. Deixou o prazo correr, ocorre a preclusão. Então, é um fato impeditivo. Deixei o prazo correr. Quero interpor o recurso no 6º dia. Posso? Não posso mais. Já ocorreu a preclusão. Então, também não pode ocorrer esses fatos impeditivos. Uma vez que eles ocorram, você já não vai mais poder valer do seu recurso. Ainda eu tenho que cuidar a respeito dos fatos extintivos, que podem ocorrer depois da interposição do meu recurso. Aqui eu já interpus o recurso, mas se ocorrer um desses fatos extintivos aqui, o meu recurso ele não vai ser julgado pelo tribunal competente. É uma chamada extinção anômala do recurso. Seu recurso vai ser extinto, sem ser apreciado. E também duas causas extintivas aqui. Primeiro, a desistência. Lembra que a gente já falou lá sobre a disponibilidade dos recursos? As partes elas podem desistir de um recurso que já tenha sido interposto, exceto o Ministério Público. O Ministério Público não é obrigado a recorrer, mas uma vez que tenha recorrido, não pode desistir do recurso interposto. Então, o acusado, ele pode desistir de repente do recurso. Interpôs uma apelação, de repente ele fala, não quero mais essa apelação, deixa como tá, tô feliz com essa sentença, vamos assim mesmo, não quero mais, quero desistir. E vai lá e desiste do recurso. Ele tem essa possibilidade. E aí o recurso dele não vai ser apreciado pelo tribunal. O Ministério Público não existe porque não pode desistir. E ainda nós temos o caso de deserção. Hoje nós só temos um caso de deserção dentro do processo penal, que é aquele previsto no artigo 806 do CPP, que trata do caso de não preparo do recurso nas ações penais privadas. Nas ações penais privadas, se uma das partes quiser recorrer, ela vai ter que efetuar o preparo do recurso, que é o pagamento das custas daquele recurso. Se ela não pagar as custas e não demonstrar que não podia realmente pagar as custas, o recurso dela não será apreciado. Vai ocorrer a chamada deserção. Então, a deserção é a falta de preparo, é a falta de pagamento das custas. Então, além dos pressupostos objetivos e subjetivos, a gente tem que tomar cuidado com os fatos impeditivos e com os fatos extintivos dos recursos. Que se eles acontecerem, ou eles impedem você de entrar com o teu recurso, de interpor o seu recurso,
ou impedem que seu recurso seja apreciado pelo tribunal. Ok? Seguindo para fechar agora aqui, a gente vai ver os efeitos dos recursos dentro do processo penal. Primeiro efeito, efeito obstativo. Ele impede que aquele processo transite em julgado, obsta o trânsito em julgado daquela decisão, daquele processo. Enquanto eu estiver decidindo um recurso, aquela decisão não transita em julgado. Quer dizer, ela pode vir ainda a ser modificada. Então, o efeito obstativo, ele impede o trânsito em julgado, a imutabilidade daquela decisão. Segundo efeito é o efeito devolutivo. É nada mais do que eu devolver a matéria para reanálise pelo tribunal. A maioria dos recursos apresenta esse efeito devolutivo, porque eu estou devolvendo a matéria para que ela seja reanalisada. E de um modo geral, os recursos têm fundamentação livre, salvo algumas exceções. Mas eu posso devolver a matéria inteira. Olha, tribunal, reanalise tudo. Não concordei com isso. Claro, aponto os motivos, mas não concordei com nada. E apresenta as suas razões. Só cuidado com os chamados recursos de fundamentação vinculada, que segundo a súmula 713 do STF, o efeito devolutivo delas aqui fica vinculado ao que a lei estabelece. Eu não posso recorrer de toda a decisão. Eu só posso recorrer se acontecer aquela situação trazida na lei. E só posso alegar aquilo que a lei me traz. Então, quando a gente for ver recursos de forma separada, a gente vai ver que alguns recursos, eles trazem essa fundamentação vinculada. Eu fico adstrita às hipóteses que a lei me traz. Só posso alegar nulidade, só posso alegar erro na fixação da pena, só posso alegar erro na contradição entre a votação dos jurados e a decisão do juiz-presidente. Eu fico vinculada às hipóteses que a lei me traz. Então, o efeito devolutivo aqui, ele acaba sendo restrito às hipóteses que a lei me dá. Na maioria dos recursos, não. Eu posso devolver toda a matéria. Tenho ainda o efeito suspensivo. Alguns recursos, eles vão suspender que aquela decisão produza os seus efeitos, vão impedir que aquela decisão produza seus efeitos desde já. Enquanto eu estiver recorrendo daquela decisão, aquela decisão não vai produzir os seus efeitos. Os efeitos ficam suspensos em razão do recurso que eu estiver trabalhando. Próximo efeito é o chamado efeito regressivo, iterativo ou diferido. A gente pode encontrar esses três nomes por aí. Esse efeito está previsto lá no artigo 589 do CPP. E nada mais é do que um juízo de retratação. O próprio juiz prolator da decisão pode voltar atrás e modificar a sua decisão. Então, o efeito regressivo é um juízo de retratação. É o próprio juiz prolator da decisão. Antes de mandar esses autos para o tribunal, ele reforma a decisão. Ele volta atrás na sua decisão. Claro, a decisão final será do tribunal, mas ele já pode exercer um juízo de retratação. De repente ele verifica, realmente não era caso de eu proferir essa decisão. Exerce o juízo de retratação e volta atrás, regride naquela sua decisão. Temos ainda chamado o efeito extensivo, previsto lá no artigo 580 do CPP. O efeito extensivo, a gente falou no comecinho da aula, mas falamos aqui melhor, é quando eu tenho concurso de agentes na prática do delito. Tenho 2 ou mais acusados. E somente um deles recorre de eventual decisão que tenha sido proferida naquele processo. Se somente um deles recorre e essa decisão aqui no recurso é benéfica e é de questão de ordem objetiva, ela estende os seus efeitos para os demais que não tenham recorrido dessa decisão. Se essa decisão ela se baseou em caráter exclusivamente pessoal, por exemplo, a idade do sujeito, ela não pode estender os seus efeitos para os demais. Mas se essa decisão venha beneficiar o acusado e é baseada em critérios de ordem objetiva, ela vai estender os seus efeitos
para os demais acusados, ainda que eles não tenham recorrido. Você estende os efeitos dessa decisão para os demais acusados. Esse é o efeito extensivo previsto lá no artigo 580 do Código de Processo Penal. Temos ainda o efeito substitutivo, que a decisão do tribunal ela vai substituir a decisão proferida anteriormente. Então, há uma substituição de decisões aqui, com a decisão a vir ser proferida em série de recurso, se substitui a decisão anterior. E o último efeito translativo, que só existe no recurso de ofício. Esse efeito translativo, que só existe no recurso de ofício, quer dizer que o tribunal é livre para analisar toda a matéria. Pode reanalisar tudo de novo e, inclusive, aqui pode prejudicar o acusado. Então, o efeito translativo, acusado, o tribunal é livre para reanalisar tudo e, inclusive, para prejudicar o acusado. Ok, pessoal? Para fechar de vez essa teoria geral dos recursos, vejam que é bastante coisa para a gente trabalhar com recursos. Só falta a gente ver a questão do direito intertemporal e recurso. Digamos que, na data que eu pratiquei um delito, valia a lei X que previa o recurso de apelação para caso de uma sentença condenatória. No curso do processo, vem uma nova lei e muda esse recurso aqui. Na data que foi proferida a decisão e publicada, vem uma terceira lei e fala que agora vai ser recurso em sentido estrito para apelação. E no momento que eu vou interpor o recurso, vem uma nova lei e fala que agora o recurso será embargos de declaração. Na data que eu pratiquei o fato, era apelação. Na data da decisão e publicação, é recurso em sentido estrito. E na data que eu vou interpor o recurso, muda para embargos de declaração. E aí, o que eu faço se eu tiver essa sucessão de leis que tratam de recurso? Qual recurso que eu vou utilizar para recorrer daquela decisão? O que eu faço aqui? Escolho unido unité, qual for mais bonitinho, ou qual tiver mais prazo, ou qual parecer mais legal. O que eu uso aqui? Aqui, de forma majoritária, você vai aplicar a lei vigente na data da publicação da decisão. O recurso vigente na data da publicação será o recurso correto para você impugnar aquela decisão. Não usa a lei da data do fato, não usa a lei da data de interposição, mas a lei da data da publicação do seu recurso. Então, cuidado, que quando tiver sucessão de leis tratando de recurso, eu tenho que ver a lei vigente na data da publicação da decisão. É esse que será o recurso correto a ser utilizado. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aproveitado a aula e tenham bons estudos.